Olá, estamos ao vivo. Hoje é quinta-feira e nós temos a nossa live de leiturinha do livro Bases do Diagnóstico da Medicina Chinesa. Estamos na nossa página 121. Já vai, gente, metade do livro. Olha o que é um trabalho constante, né? Estamos aqui toda quinta-feira. O que acontece? Essas lives, elas não ficam aqui no Instagram, tá? Elas vão para o YouTube. O que acontece? No YouTube, você pode pausar, você pode voltar, você pode acelerar. Quer mais do que isso? Assistir acelerado? Incrível, né? Mas eu também faço questão da sua presença ao vivo aqui comigo, porque você pode me perguntar aqui na hora e eu respondo para você. Adoro essa interação ao vivo. Então, eu posso, no mais, dizer: sejam todos muito bem-vindos. E a gente já vai dar sequência, porque é muito assunto. E olha, se você entrou aqui agora para assistir essa aula, fica, porque eu ponho minha mão no fogo, eu sempre falo isso, né? De que não tem 5 pessoas que ensinem esse conteúdo do jeito que eu vou ensinar aqui para vocês hoje. Este é um conteúdo que eu nunca vi sendo ensinado no Brasil. Não posso falar que não tem ninguém que ensina, tá? Porque eu não conheço todas as pessoas, mas que ensina esse conteúdo aqui, esse conteúdo que eu quero dizer, pronto, dessa aula aqui de hoje, tá bom, gente? Ó, as inter-relações entre os 8 padrões. Então, a gente vem analisando aí os 8 padrões do diagnóstico, né? Frio, calor, excesso, deficiência, superfície interior, yin e yang. Foram incríveis, ó, tá tudo lá no YouTube. Corre lá assistir, tá? Hoje acho que é a live de número 28 ou 29, ó, 29 aulas. Você quer mais do que isso? Conteúdo gratuito aí pra vocês, tá bom? Então, gente, as inter-relações entre os 8 padrões, página 121. Já pegou seu livrinho? Já pegou? Olha aqui o pessoal dando boa noite, a Lê, a Carlinha. Tá todo mundo aí, o pessoal que curte estas lives. Vamos lá. Ó, as inter-relações entre os 8 padrões são relação de simultaneidade, relação mista, relação de transformação e relação verdadeiro ou falso. O que significa isso? Inter-relações. Será que uma síndrome de frio, ela é só uma síndrome de frio e pronto? Será que ela não pode ter outros componentes? Será que os 8 padrões, eles aparecem de forma exclusivas no nosso corpo, na hora que a gente vai diagnosticar? É sobre isso que trata este conteúdo. Então, vocês vão entender melhor se a gente der sequência à leitura. Olha só, a gente vai começar com uma inter-relação de simultaneidade. O próprio nome já diz, simultaneidade. Quer dizer o quê? Quando surgem sintomas de 2 padrões diferentes simultaneamente. Gente, vocês estão com um papel aí? Tá anotando tudo direitinho? Porque é o seguinte, vamos lá. Quais são os 8 padrões? Vamos falar principalmente de 6, né? São 8 padrões. O yin e o yang não conta, porque é um par de 8 padrões diferentes. Mas a gente tem pelo menos 6. A gente tem frio, calor, excesso, deficiência, superfície interior. Gente, quais são, agora aula de matemática, quais são as possíveis combinações destes fatores aparecerem simultaneamente? Pelo menos 2 a 2. Quais são as combinações? Tá tudo aqui no livro, você não precisa ficar pensando muito. Olha só, síndrome. Não, na verdade, aqui eu pus até 3 padrões, olha só. Síndrome de superfície, de frio excessivo. Agora, você precisa prestar atenção aqui, tá? Vamos lá. Sim, a gente vai falar todas as combinações possíveis. Síndrome de superfície, de frio excessivo. Próximo. Síndrome de superfície, de calor excessivo. Ok? Gente, se você ficar aqui nessa aula, você nunca mais vai poder falar
que não sabe diagnosticar síndromes na medicina chinesa. Essa aula aqui é o segredo que você precisava para entender definitivamente o que a gente faz lá na hora que a gente coleta os sintomas do nosso paciente, tá? Isso aqui resume tudo. Então, vamos lá. Fora o que tá aqui, não existe mais nada. Isso aqui é legal, porque não vai ter mais nada. É só isso que você precisa saber. Vamos lá? Síndrome de superfície de frio excessivo. Síndrome de superfície de calor excessivo. Síndrome de superfície de frio deficiente. Síndrome de superfície de calor deficiente. Certo? Síndrome de interior de frio excessivo. Síndrome de interior de calor excessivo. Síndrome de interior de frio deficiente. Síndrome de interior de calor deficiente. Existe mais alguma coisa fora isso que eu acabei de falar para vocês? Quem quer que eu repita? Quem não entendeu esse simples 1 minutinho de aula? Levanta a mão e a gente vai repetir esse conteúdo para vocês verem o tanto que é interessante. Então, vamos lá. Fora estas 8 possibilidades, não vai existir mais nada além disso quando a gente está falando de 8 padrões, tá? Radar, sadar, você entendeu ou não entendeu? Acho que não, né? A minha pergunta foi, quem não entendeu? Agora, é o seguinte, para você entender isso que eu acabei de falar, você tem que estar vindo acompanhando o conteúdo, tá? Se você não entendeu, mas também não participou das outras aulas, aí de fato fica difícil. Porque isso envolve toda uma construção de conhecimento. Isso é uma construção gradativa e linear do conhecimento. Essa é a técnica de ensino da medicina chinesa nas universidades chinesas, que eu uso para explicar o Hackeando do Imperador Amarelo, que tem a rota do Imperador Amarelo expandida. Por que é que você que está aqui até hoje não aprendeu medicina chinesa direito? Porque as pessoas não seguem essa linha. É uma construção, é linear, é um conteúdo linkado com outro conteúdo. Aqui no Brasil é um monte de módulo solto, você vai lá, você não entende nada, cada professor fala de um jeito, não é verdade? Aí você tem uma aula por mês, aí você vai lá, depois de um mês já passou tanta coisa na sua cabeça, tem que trabalhar, cuidar de filho, nem lembra o que foi visto no mês passado. Então, o próprio aluno vai se desconectando. Aí tem um monte de problema. Fora os cursos que o pessoal vende aí na internet, falando um monte de coisa, prometendo 1000 coisas, né? Sendo que é muito simples, Então, como vocês sabem, a gente pegou os 3 pares de padrões de diagnóstico e a gente fez as possíveis combinações entre eles. O frio, o deficiente e a superfície, e o calor, e o interior e o excesso. É sobre isso que eu tô falando, radar, sadar. Então, aí você vai fazer o seguinte, você vai lá no YouTube, e obrigado por ter respondido, tá? E vai assistir pelo menos as últimas 5 aulas, e eu tenho certeza que você vai entender melhor o que a gente tá falando aqui hoje. Ok? Combinado? Pode ser assim? Agora, vamos lá. Gente, hoje eu vou ficar só na primeira inter-relação, porque eu vou levar para aí uns 20 minutos pra gente ler essa sequência de conteúdo que tá aqui embaixo. Você fala, mas não dá nenhuma página. Pois é, mas é um dos conteúdos mais importantes deste quadro aqui, nestas aulas ao vivo do Instagram, que se chama leiturinha, tá? A gente faz uma leiturinha. Toda aula eu falo que é importante, né? Vocês já repararam? Vamos lá, gente. A gente vai ter que entender, e radar, sadar, você vai entender melhor agora, porque a gente vai destrinchar isso que eu acabei de falar. O que define uma síndrome de superfície de frio interior? Vamos ver quais... Olha, eu dou para você o sintoma, hein? O que você vai encontrar no seu paciente? Aversão ao frio grave, febre leve, ausência de suor, pulso superficial e tenso. Você vê, tem quantos sintomas aqui? 1, 2, 3, 4... Gente, com 5 sintomas, você acabou de diagnosticar uma síndrome de superfície de frio excessivo.
Por que é que ela é isso tudo? Como é que eu posso, a partir destes 5 sintomas, chegar nessa conclusão? Você que está me acompanhando aqui nessa live hoje, você consegue chegar nessa conclusão? Eu espero ouvir muitos sims. É o meu sonho que todos vocês que estão aqui nessa live hoje digam: Karine, eu entendi perfeitamente cada um destes 5 sintomas. Por que é que isso tem a ver com esta síndrome de superfície de frio excessivo? Sim ou não? Vocês conseguem entender? Vocês têm esse raciocínio clínico? Sim. Ai, Edneza, sim, muito bem, muito bem. Mais outros sims para mim, tá bom? Gente, é muito simples, olha só. Confie em mim quando eu falo que é simples. O que define uma síndrome de superfície por estes sintomas? A aversão ao frio. Isto é uma síndrome de superfície, ok? O que define que esta síndrome de superfície é de frio e não de calor? O fato dessa aversão ao frio ser grave e a febre ser baixa. Quer dizer que dentre os calores de frio e dentre os sintomas de frio e calor, o sintoma de frio, que é essa aversão ao frio, é mais grave do que a febre. Ok? E o que define esta síndrome de superfície, ainda ser uma síndrome de superfície? O pulso é superficial. O pulso é lento. Por que é que eu sei que esta síndrome de superfície é de frio e não de calor? Porque o pulso é rápido ou lento. Por que é que eu sei que é de superfície? Porque é um pulso superficial. Por que é que eu sei que é uma síndrome de superfície de frio? Porque não tem sudorese. Pronto. Gente, isso aqui exclui todos os outros sintomas que você possa encontrar. Se a pessoa tem qualquer outra coisa, um monte de coisa, né? A gente tem um monte de coisa, a gente não tem só isso. Mas se no meio desse monte de coisa que a pessoa tiver, ela tiver aversão ao frio grave e febre, ou seja, gente, ela tem febre, tá? Só que a febre, ela é menos grave do que a aversão ao frio. Tem que ter febre. Síndrome de superfície tem que ter febre. Então, ela tem aversão ao frio grave, febre baixa, ausência de sudorese. Mas ela tem febre, só que ela não tá suando. Ela tem um pulso superficial e ela tem um pulso lento. Com isso, eu já sei que a síndrome não é de interior. Eu já sei que a síndrome não é de calor. E o pulso, ele é superficial e tenso. E eu posso, inclusive, escrever aqui um pulso superficial, tenso e forte. Quer dizer que quando ele é forte, ela é de excesso. Aliás, até eu vou fazer uma correção aqui. Aqui, escrevam aí, forte, pulso forte. A única coisa que indica para mim que esta síndrome é de excesso e não de deficiência, um fator bastante importante é o pulso ser forte. Ok? Bom, gente, agora a gente tá pensando só no excesso, tá? A língua pálida, Edneza, pode ser também um fator. Exatamente, você pode pensar em língua pálida. A língua pálida vai me dizer que é uma síndrome de frio. Agora, olha só o que a Edneza falou aqui. A língua pálida, ela vai me dizer que é uma síndrome de frio, mas não me diz exatamente se é de excesso ou deficiência. Por isso que quando eu combino estes fatores, estes 5 sintomas ao mínimo, eu consigo chegar neste diagnóstico. Eu preciso saber mais alguma coisa? Provavelmente, este problema ele está no pulmão, porque é uma síndrome de superfície. A síndrome de superfície tem a ver com o T protetor, e o T protetor tem a ver com o pulmão. Então, na hora de tratar, você vai tratar o pulmão.
vai expulsar. Ai, gente, quem é que tava no Hackeando o Imperador Amarelo terça-feira? Eu sei que as coisas são desconexas. Essa leiturinha aqui não necessariamente tem a ver com Hackeando o Imperador Amarelo, mas é que tá tão incrível o Hackeando, e quem tá comigo nesse projeto já tá aprendendo a medicina chinesa do zero, de uma forma tão sólida e tão concreta, que eu tenho certeza de que quem tava na live terça-feira vai entender o que eu pensei em falar agora. Que eu esqueci. Ai, meu Deus, o que eu tava falando? Gente, eu ia fazer um link com a aula de terça. Fugiu totalmente. Ai, se alguém puder puxar aqui no comentário qual foi a última coisa que eu falei, por favor. Antes de começar a falar do Hackeando o Imperador Amarelo, eu quero trazer isso pra vocês, tá? Escreve aqui no comentário pra mim. O que eu tava falando? Vou esperar vocês falarem. Nossa, era uma coisa super importante. Enfim. Da língua, foi língua pálida? Gente, mas o que eu falei? Eu perdi. Eu ia fazer um link com a aula de hoje. Eu falei sobre língua pálida. O que eu tava falando? Ai, sobre o Chi protetor. Gente, o que eu ia falar? Ah, lembrei. Quem tava na aula terça-feira aprendeu... Marcelo! Quem tava na aula terça-feira do Hackeando o Imperador Amarelo aprendeu que uma síndrome de excesso está ligada a um fator patogênico. E que quando a gente tem esse fator patogênico, a primeira parte mais importante do tratamento é expulsar esse tipo patogênico. Olha o tanto que é importante você saber se é excesso ou deficiência. Quando você pega o pulso, ele é forte. Olha, vamos lá, o seu paciente, ele tá com aversão ao frio grave, febre baixa. E ele tá com ausência de sudorese. E língua pálida, vamos até jogar língua pálida aqui. Você até aí, só com isso, já sabe se você tem que tonificar o Ti correto ou se você tem que sedar o Ti perverso. Você só vai descobrir isso quando você pegar o pulso e ver que ele é um pulso forte, além de superficial, né? Porque se tá com febre, o pulso é superficial. E aí, você vai sedar. De nada adianta você ficar tonificando, você só vai piorar o quadro do seu paciente. E o que é que você tem que sedar? A língua tá pálida, a aversão ao frio tá grave. Você tem que sedar o frio. Tem que usar acupontos que sedam o frio, que dissipam o frio. O próprio acuponto é um acuponto que dissipa frio, ok? Os fitoterápicos que você vai usar são fitoterápicos que dissipam frio. Fitoterápicos de natureza quente. Alimentos de natureza quente. Bom, vamos lá. Síndrome de superfície de calor excessivo. Vocês conseguem imaginar, sem ler, quais seriam os principais sintomas de uma síndrome de superfície de calor excessivo? Olha, se é uma síndrome de superfície, o pulso é superficial. Se é uma síndrome de calor, o pulso, além de superficial, é rápido. Se é uma síndrome de superfície, a pessoa tem febre e pode ter aversão ao frio. Neste caso, como a síndrome é de calor, a aversão ao frio é mais grave. Não, a febre é mais grave do que a aversão ao frio. Se é uma síndrome de calor, então tem sudorese. É o que a gente está escrito aqui. Olha só. Se é uma síndrome de calor, pode ter boca seca, garganta seca. Isso mesmo. Pulso rápido, febre alta, língua vermelha. A língua é um bom fator para a gente detectar, diferenciar o frio e o calor. Então, olha só como vocês já pegaram. Como vocês já são um acupunturista, já saíram desse nível aqui, estão nesse nível. Não só com essa aula aqui de hoje não, viu? Quem vem me acompanhando aí ao longo desse processo, tá? Até queria o depoimento de vocês, se vocês pudessem, do tipo, nossa, tá transformando a minha vida como acupuntor.
Porque tem detalhes, né? Uma vez uma pessoa me falou que o conteúdo que eu passo é tipo conta-gota. Que a cada aula aprende uma pérola. E é verdade, essa aula aqui, gente, a cada aula é uma pérola. E aí, se você não assistir a aula toda, você perde, né? Essa pérola aí que fica guardada e que você vai anotando cada uma delas. Daqui a pouco você vai jogando tudo dentro de um pote e você tem a medicina chinesa perfeita, completa. É assim que funciona, tá bom? Na China é assim também. Cada aula, cada conteúdo é uma pérola, é um conhecimento novo, importante, que a gente só vai acumulando. Diferente daqui, que o pessoal vai bagunçando demais, né? Gente, então é isso. Febre alta, aversão a febre alta, grave, aversão ao frio leve, sudorese, língua, garganta seca, pulso rápido e superficial. O rosto vermelho, Edneza, entra também. Mas vocês estão entendendo que aqui a gente está pondo só os importantes, tá? Para não complicar demais para você. Então, pulso vermelho você pode colocar também. Rosto vermelho pode colocar também, tá bom? Olha, vamos só repetir e a gente vai avançar. Uma síndrome de superfície de calor excessivo. Você tem febre alta, define o calor. Você tem aversão ao frio, dá ainda vantagem para a síndrome ser de calor, porque a aversão ao frio é leve. Sudorese, move o ti e tem calor neste ti protetor, tentando expulsar o ti perverso. Então, é calor. O pulso é rápido e superficial, além de forte. Por isso, eu defino que é uma síndrome de excesso. Eu defino que ela é de calor. E como tem febre, aversão ao frio, sintomas de gripe e resfriado, é uma síndrome de superfície. Ponto final, ninguém mais vai errar isso daí. Síndrome de interior por frio excessivo. Gente, vamos lá. Síndrome de interior. Vamos pensar? Vai ter pulso superficial? Já não vai ter pulso superficial. Vai ter qualquer outro pulso menos superficial. Mas vamos começar do início. Constituição física friorenta é uma pessoa que tem aversão ao frio, membros frios, rosto pálido, sem sede, mucosidade fina, mucosidade do muco, né, da secreção, urina transparente, se tiver mucosidade, né, urina transparente, dor por frio que não gosta de apertar, ou seja, é uma dor, o que é uma dor por frio? É uma dor que piora quando tá frio, e quando ela piora, se você pressiona, piora mais ainda. Saburra branca, pulso profundo e tenso. Pode ter mais um monte de outros fatores, mas vocês entenderam que parece que estes sintomas aqui, eles contradizem aquele primeiro, quando a gente falou de uma síndrome de superfície. Então, aqui a gente tá falando, tem febre aqui? A gente falou de febre? A gente falou de aversão ao frio? A gente falou de sudorese? Não, gente, a gente não falou de nada disso. A gente falou de rosto pálido, membro com frio, pessoa friorenta, pessoa que tem urina abundante, né, transparente, mucosidade transparente, o pulso é profundo e é tenso ou lento ou arrastado, difícil de correr. E pode ser inclusive forte também. Tá faltando o pulso forte aqui, porque aí eu defino que é uma síndrome de excesso. Será que ficou claro para vocês, pessoal, o quanto isso é importante? O quanto agora eu já dei, ó, tô lá em cima na escada, o degrauzinho tá subindo, tá? Uma síndrome de interior de frio deficiente. Agora a gente vai contrapor, vamos comparar? Síndrome de interior, o pulso não vai ser superficial, vai ser profundo. Se é uma síndrome de interior, qualquer coisa que seja em que ela é deficiente, o pulso é fraco. Então eu já sei que tem que ser um pulso profundo e fraco, tá? Aversão ao frio que melhora ao vestir roupas adequadas. Aí agora a gente vai ter uma pegadinha aqui. Membros frios, cansaço mental. Gente, cansaço mental. Vou seguir. Urina transparente, fezes aquosas, dor fria que melhora quando aquece e pressiona. Língua pálida, inchada, saburra branca, pulso profundo, lento e sem força. Vamos entender, vamos comparar. A medicina chinesa é muito boa de aprender quando a gente parte para comparações. É muito legal, isso é muito didático. Como que é essa síndrome de interior? Por que eu sei que ela é de interior?
Porque o pulso é profundo e não superficial. Por que eu sei que ela é uma síndrome de deficiência? Porque o pulso é sem força. E por que eu sei que é uma síndrome de frio? Porque ele é um pulso lento. Aí já definiu muitas coisas. Outras coisas que podem me ajudar a definir que é uma síndrome de deficiência. Quando eu pressiono a dor melhora. Então, na pressão, a dor melhora é deficiência. Como eu sei que ela ainda é uma síndrome de frio por deficiência? Porque quando eu aqueço, a dor melhora. Gente, isso tudo você pode achar que é balela, mas não é não. A gente pergunta isso pro paciente, a gente vê isso, a gente pergunta, a gente consegue detectar. São sintomas concretos. E um último detalhe, é uma pessoa friorenta? É. Só que quando ela veste roupas adequadas, o frio melhora. Ela para de sentir frio. Isso é uma síndrome de frio por deficiência. Porque quando é uma síndrome de frio por excesso, eu posso vestir quanto de roupa for e o frio não melhora. Diagnóstico diferencial. Na síndrome de frio por excesso, quando eu pressiono, piora. Neste caso aqui, melhora. Por que melhora? Porque está vazio dentro, porque é deficiência. Então, quanto mais eu pressionar, mais confortável vai ficar para o paciente. Fechou? Legal aí, pessoal? Vocês estão acompanhando, né? Gente, e ali? Síndrome de interior de calor excessivo. Síndrome de interior. A gente vai falar ainda síndrome de interior. De calor excessivo. É síndrome de interior? Não. Síndrome de superfície. Vamos ver se eu confundi aqui. Tá faltando, né? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Tá faltando coisa aqui, gente. Eu preciso corrigir esse livro aqui. Essa síndrome de... é síndrome de superfície, tá? Síndrome de superfície. Síndrome de superfície. A gente já falou de calor excessivo. Vamos ler. Síndrome de interior de calor excessivo. A gente não falou, né? Síndrome de interior de calor excessivo. Febre alta, rosto vermelho, boca seca, fezes ressecadas, urina amarelada e parca, língua vermelha com saburra amarela, pulso liso e rápido ou grande e rápido. Olha só que interessante. Tem febre aqui? Tem. Mas ele tem sintomas de gripe e resfriado? Quando uma pessoa tem febre, será que é só quando ela tem gripe e resfriado? Não, pode ser quando ela tem alguma infecção ou alguma inflamação. Infecção, inflamação também gera febre. Essa febre aqui, ela é diferente da síndrome de superfície. Por isso, sim, tá correto, tá? É uma síndrome de interior de calor excessivo. Febre alta, beleza. Você vai pensar que é uma síndrome de superfície? Poderia até ser. Mas como é que é o pulso? O pulso é profundo, é um pulso escorregadio ou liso, é um pulso grande, é um pulso rápido, é um pulso forte. Isso tudo já me dá indícios de que essa febre é devido a algum problema interno e não do tipo protetor. Tudo bem, gente? Vocês estão acompanhando aí, né? Bom, fora isso, gente, tem o rosto vermelho. É o rosto muito vermelho. Muito vermelho. Pode ter pressão arterial elevada. Tem a boca seca. Vocês entendem a diferença? Quando eu escrevo aqui, ó, boca e garganta ressecada e boca e garganta seca. Ressecada dá a impressão de que não é tão ressecada. Quando é seca, é porque o sintoma ele é mais excessivo, tá bom? Fezes ressecadas, fezes ressecadas. Será que este sintoma é muito grave? Você vai colher a história do paciente. Há quantos dias ele está sofrendo dessas fezes ressecadas? Quanto que tá essa febre alta dele? Entendeu? Como que tá essa língua vermelha com saburra amarela? Língua vermelha com saburra amarela. Tudo isso são sintomas de excesso. Como é que eu vou saber se é de interior? Aqui, gente, a grande questão é a gente diferenciar a superfície do interior. E a gente vai detectar isso pelo pulso.
e pela ausência de sinais de gripe e resfriado. Tá bom? Posso seguir aqui? Tá correto, tá? O livro aqui tá certinho, não tá errado não. Fechou? E uma síndrome de interior de calor deficiente. Vamos entender? Constituição física delgada, ou seja, uma pessoa magra. Calor nos 5 centros, é uma pessoa que tem essa deficiência, provavelmente é deficiência do Yin. É um calor por deficiência, tá? Bochechas avermelhadas, garganta, boca e garganta seca, febre tardia, suor noturno, língua vermelha, vermelho forte, vermelho vivo, pulso fino e rápido. Gente, hoje ou ontem, estes dias, eu postei um vídeo aqui no Reels, onde eu falo exatamente isso. Vocês estão entendendo que essa síndrome de interior de calor deficiente é exatamente a síndrome de deficiência do Yin? O que está deficiente aqui é o Qi correto. E o Qi correto, o que é o nosso Qi correto? Ele tem 2 aspectos, ele tem o Yin e o Yang. E eu volto a fazer a pergunta, quem estava na live terça-feira tá craque neste assunto. Porque quando a síndrome ela é de deficiência, é deficiência do Qi correto. Pode ser do Yin ou do Yang. E aí eu tenho que tonificar. Legal, vocês estão entendendo? Gente, é isso que vai ser a live de hoje. Agora eu preciso do feedback de vocês, tá? Enquanto isso a gente vai só fechar aqui o raciocínio. Vamos lá. Síndrome de interior. Este pulso que a gente leu aqui é superficial? Não. Então eu sei que é de interior. Ele é um pulso fino e rápido. Se é rápido, tem calor. Ele é fino. Então não vai ser uma síndrome de excesso. Vai ser de deficiência. Fora isso, outros sintomas clássicos de deficiência. Língua vermelha, com pouca saburra. Por que a língua é vermelha? Porque tem calor. Mas tem pouca saburra, porque os fluidos internos estão consumidos. Por que é só a bochecha vermelhinha? Porque não é o rosto todo. O rosto todo vermelho é uma síndrome de calor excessivo. A bochecha vermelhinha é só um calor deficiente. E é isso. Agora, gente, tá tudo certinho aqui. Eu entendo por que não faltou. Vamos lá? Lembra no comecinho da aula que a gente leu 8 padrões, né? Mas é interessante aqui que a síndrome de superfície por frio excessivo e a síndrome de superfície por calor excessivo, a gente colocou. A gente não colocou aqui a síndrome de superfície por calor deficiente e por frio deficiente. Sabe por quê? Existe uma controvérsia na medicina chinesa que fala o seguinte: não existe síndromes de superfície por deficiência. Ela existe na teoria, mas na prática clínica é difícil você detectar se é excesso e deficiência. Então eles vão sempre primar para você expulsar o Qi perverso, ok? Por isso que não está descrito aqui como manifestações clínicas, mas existe a teoria. A gente está na interrelação de simultaneidade. Então, a gente está falando de 3 pares dos 8 padrões que aparecem juntos. Tá bom, gente? Vamos lá. É isso. De verdade, agora, chegou no fim da aula. Como eu falei, é uma aula super importante, porque ela é uma das interrelações mais importantes. A partir daqui a gente viu 6 síndromes clássicas da medicina chinesa. E a partir daqui você só precisa começar então a entender se esse frio deficiente está onde? Está no coração ou está no pulmão? Esse calor excessivo está no rim, está no fígado, está no baço? Onde é que ele está? Para a gente começar a tratar, ok? Vocês têm alguma pergunta? Ale, gostou? Ai, Ale, obrigada. Ficou claro? Você pode falar aí pra mim, por favor? Acho que ficou, né? Por mais que no momento eu olhei assim e falei, nossa, faltou. Mas é porque não existe. Então, levem isso pra vida de vocês.
A síndrome de superfície a gente vai levar sempre para o intuito de ser excessiva. Por quê? Porque a gente vai tender a expulsar o T perverso para trazer melhora para o paciente, tá bom? Então tá bom, gente. Ai, que bom que ficou claro, fico muito feliz. Ó, quinta-feira que vem, interrelação mista. Mista, parece que é a interrelação de simultaneidade, mas ela é diferente no sentido de que a gente vai ter aquela contradiçãozinha, tipo, é uma síndrome de interior e superfície ao mesmo tempo. É a parte difícil de tratar. A gente vai ter uma síndrome de calor e frio ao mesmo tempo. E aí, gente, eu aqueço ou esfrio, né? A gente vai falar sobre isso a semana que vem, tá? Isso, professora, assiste de verdade. Assiste lá no YouTube, vai ficar lá no YouTube. Você pode pausar, acelerar, ok, gente? Ai, ai, é isso. Missão cumprida do dia de hoje. Vejo vocês terça-feira no Hackeando o Imperador Amarelo. Lembrando, gente, que tem alguns boletos da nossa Black November que não foram pagos. E estão restando poucas vagas, 2, 3. Eu quero fechar. Eu tenho 4 vagas que eu prometi para outras pessoas. E eu tô abrindo essa exceção de 4 vagas. Então ainda tá em aberto, tá? Até sábado. Pode ser que termine antes de sábado, ok? Acho que não vai até sábado, não. Então, se você quer aprimorar o seu... A professora, eu acho que ela tava devendo um boleto. Porque assim, se o boleto vencer e eu tô oferecendo ainda, outros boletos vão sendo gerados e o pessoal vai deixando de pagar o boleto e eu vou enfiando gente lá pra dentro, tá? Ai, que bom, professora. Nossa, professora Vera, sua opinião é super importante e eu acho que você vai amar, principalmente o hackeando, tá? Porque, como eu falei, gente, você entrando vai pegar tudo, mas tem gente que vai aproveitar mais o hackeando. Mas não tem problema, porque só o hackeando é R$497. Você tá pagando 527, R$20 a mais para depois dar uma fuçadinha no resto que tem lá. Vale tudo, vale toda a pena, tá bom? Maravilha, perfeito, gente. Um grande beijo. Vejo vocês terça-feira. Hackeando o Imperador Amarelo. Não falta. 再见。